No programa de hoje, a mulher que trabalha com a lei, meu chapa. A gente precisa exercer cidadania cobrando dos órgãos públicos que façam o seu serviço. Verdade, pelo amor de Deus. Vagabundo com ela não tem vez. Vacilou é cana. A delegada e surfista Liliane Doreton. Boa, doutora. Tá aqui a doutora. Veio bater um pouco. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Quem vai fazer a primeira pergunta é o Zuzu. Pois não, olha só, doutora, tudo bem com a senhora? Gente, prazer estar aqui com vocês. Tudo ótimo. Foi uma honra esse convite. Imagina, honra receber você aqui, doutora. Olha, a gente está no Dia das Mulheres, tá? Vai estar amanhã, inclusive. Exato. E a gente vê muitas acusações, Lei Maria da Penha, obviamente tem, né, as situações gravíssimas, mas também tem um outro lado, né, que às vezes você tem que entender muito bem o fato. Como você trabalha com a lei, você precisa averiguar tudo o que aconteceu. Exatamente. Como que você vê essa movimentação agora? A gente vê casos de famosos, de celebridades que têm acusações, mas precisa sempre averiguar os fatos. Como é que você analisa esse momento onde o homem também, em vários momentos, se sente também acuado? Paus mandados, homens que apanham. Nossa, uns bostas. Vamos ser, né? A gente não queria falar dessa forma. Homens frouxo. Sim, Maria Mole. Vocês estão sendo machistas. Desculpem. Não, mas é o seguinte, ótima a tua pergunta. Por quê? Obrigado, imagina. Não, sim. A gente tem que primeiro entender que a gente vem de uma sociedade patriarcal, tá? Onde homens sempre tiveram privilégios e mulheres não. Tá. Isso é um fato e ninguém pode negar. Então, por exemplo, em 32, quando as mulheres queriam reivindicar seus votos, os médicos laudaram que mulheres que exigiam aquilo, elas eram histéricas. Aí o diagnóstico histérico foi criado por médicos para denominar as mulheres que reivindicavam votos. E se elas quisessem votar, elas tinham que ter autorização do marido. Isso em 32. Em 2002, as mulheres começaram a ter direito à herança. 2002 é logo ali, tá? Porque antes, por exemplo, se seu pai morresse e você fosse em 3 irmãos e sua mãe, a sua mãe tinha direito a só usufruto. Ela não podia herdar como meieira, como seu pai herdaria se ela tivesse morrido. Entendi. Se eu quisesse trabalhar em 68, eu tinha que ter autorização do meu marido. E se ele se irritasse comigo, ele ia lá e reincidia meu contrato de trabalho. Então, essas pautas fizeram com que lei de cotas, lei Maria da Penha viessem para equilibrar. Então, eu digo que essas leis são temporárias para a gente equilibrar. Aí, volto na sua pergunta. O que acontece? Há exageros? Eu acho o seguinte... há um exagero quando você... Eu sou delegada, eu sou o primeiro juiz da causa. Tá. Quando o fato chega para mim, ele chega e eu tenho que analisar as duas partes. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava na delegacia da mulher em Diadema, tá. E aí a PM chegou dizendo o seguinte para mim: doutora, teve uma agressão e a mulher telefonou pra gente e o agressor tá aí. Falei, tudo bem, mas chama a agredida e chama o agressor. Quando o agressor entrou na sala, ele era um rapaz muito bonito e ele tinha 80% do corpo queimado, ele estava desfigurado por causa do pânico. Porque 6 meses antes ele estava assistindo televisão e, lógico, um monte de paniquete. A mulher era mais velha, ela estava cozinhando feijão. Sério, juro por Deus. Ela estava cozinhando feijão, aí... Ele fez algum comentário ou ficou, deslumbrado com a beleza das meninas. Ela foi lá e despejou o feijão em cima dele. Ele ficou internado, ele quase morreu. Depois de 6 meses, 1 ano que ele saiu, ele estava em casa se recuperando. Ele foi comer, ele não lavou o prato. E aí ela jogou uma faca nele. Nossa. Ele revidou com um prato. Ela teve a coragem de chamar a PM. Quando chegou na delegacia, e foi até uma coisa muito inusitada. Por isso que eu te falo que a gente tem que ter discernimento. Sim, entendeu os lados. Entender. Porque feminismo, as pessoas confundem com guerra de gênero. E não é. Certo. Não é uma guerra de gênero. É só as mulheres que terem os mesmos direitos e deveres que os homens. Entende o que eu estou dizendo? Lógico, jogar um feijão na Aí, eu fiz o contrário. Eu fiz a prisão em flagrante dela por crime de tentativa de homicídio, dizendo que ela era reincidente, que o primeiro caso não tinha sido investigado adequadamente, sequer tinha sido registrado. Ele chorou, que ele não queria que a amada fosse presa. A tive que encaminhar para o CAPS, porque
Porque existe também da outra parte, não só aquela subjugação psicológica da mulher com o homem também. Sim. Só para complementar, não, uma história... Só para complementar. E o promotor de justiça e o juiz foram a meu favor, e o juiz até me ligou e falou, nossa, doutora, a senhora sendo mulher, tomar essa decisão? Aí que eu fiquei chateada. Eu falei, olha só, não é porque eu sou mulher que eu tenho uma verdade absoluta. Toda vez que você está diante de um caso concreto, você, como operador do direito, você tem que olhar todos os vieses. Perfeito. Que é a justiça, né? O que é justo. Justiça. Que é os lados, você tem que escutar. Porque eu vou dizer uma coisa bem clara assim, olha, uma coisa é você estar no seu gabinete como juiz, como promotor, ou um advogado pegar uma causa, depois que acabou o calor dos fatos. Outra coisa é você estar ali delegado, e aí morreu um atropelado, aí o cachorro late, o outro que morre, o outro que está incendiado, o outro que apanhou, a PM te ligando, e o escrivão, doutora, o que é para fazer? E você ser coerente, e você ainda decidir o caso com equidade e equilíbrio. Entende? Então, mas é que a gente não está acostumado, por exemplo, de ver uma delegada. Não é um papel que tinha antigamente. É difícil uma delegada mulher. Porque, normalmente, o homem, ele está em trabalhos mais perigosos. Né? O homem, você vê mais homem como lixeiro, homem como trabalhador da... Pedreiro, de obra. Pedreiro. Voz da força. Não, é porque são profissões que o homem fez e a mulher, normalmente, ela era mais... Foi como contrário também. Né? Não, a mulher é mais trabalho intelectual, eu acho. Ou sensível. Não vou usar o que eu acho mais manual? Por exemplo, é mais uma cozinheira, uma bordadeira, uma babá, não tem uma babá homem. Multitarefa, né? A mulher é mais multitarefa do que homem. Há pouco tempo é que a gente começou a ir para o mercado de trabalho. E eu vou te falar, é bem difícil ser delegada. E é bem difícil ser delegada, por quê? Porque, por exemplo, eu sou uma delegada chata. Chata, por quê? Porque chega um caso na minha delegacia, eu quero ouvir as duas partes. Não adianta a PM me chegar ou meu tira e falar, doutora, aconteceu isso. Eu falo, manda o pessoal entrar que eu quero entrevistar um por um. Olá. Ô doutora, a gente teve um grito de socorro de uma tenista, de um cara que ficava stalkeando e seguindo e tal. Eu queria saber como que tá a lei protegendo a mulher. Acontece com o homem também, mas como que tá a lei protegendo a mulher nesse sentido da internet, de você ficar curtindo, comentando, stalkeando. Como que a mulher é defendida nesses casos? Então, é um crime, a ameaça foi qualificada por stalking por conta dessa perseguição reiterada e cabe medidas protetivas. E basta fazer o boletim de ocorrência, aí se inicia... Achar que foi um comentário que ela não gostou, a mulher ou o homem pode fazer um boletim. Quem interpreta? É porque hoje em dia a gente tem muita internet, tem muita desinformação. O direito não é uma coisa subjetiva, em alguns casos. Eu não gostei de você, ou você recortou uma fala minha, colocou lá. Não, quem tem responsabilidade, investiga. E outra coisa, se você der início a alguma investigação que ela não é verídica, você está concorrendo em crime de calúnia ou denunciação caluniosa. Porque está movimentando a máquina estatal para que eu faça o serviço de repente, um capricho seu. Sim. E isso é punido. Aproveitando agora, só para não sair desse assunto aí... Eu tenho que fazer só um breakzinho. Vamos fazer um break. Vou fazer um break para você que está... delegada, ela chama-se Liliane Doreto. Doreto com 2 T's. Se você, quem está nas redes sociais é delegada Doreto, tudo junto, para você seguir no Instagram. A Liliane está aqui. Vai lá, Reginaldinho. A gente continua nas plataformas. Perguntar para não sair desse tema, a questão da denúncia caluniosa, né? Muitas vezes a gente se depara quando sai na mídia sobre isso, né? A mulher ficou brava com alguma situação do cara, vai lá e fala que o cara batia e às vezes não era nada disso. Queria saber se você tem mais ou menos quantos % existem de denúncias caluniosas e a gente vê também em contrapartida, muitas vezes quando acontece de ser algo real e talvez a justiça não se importar e a gente acaba que a vítima acaba sendo assassinada, alguma coisa do tipo. Eu queria saber esses dois paralelos, você tem mais ou menos números, quanto de denúncia caluniosa existe e quanto dessas coisas acontecem? Quando se lida com ser humano, a gente lida com caráter. E caráter não tem nada a ver com gênero. Então, quando a pessoa ela é mau caráter, então ela usa de artifícios, ela usa do modismo, porque muito agora se fala, aí acaba desqualificando.
Como lá Exato. em 32 Perfeito. as mulheres eram chamadas de histéricas, muito hoje virou mimimi. Por que se usa mimimi? Muito cara que não quer pagar a pensão do filho, muito cara que não quer arcar com a responsabilidade, muito cara que acha que que amor é controle. Eles usam. Vocês por exemplo, vocês não queimaram o sutiã em praça pública? Primeiro que nunca houve isso, né? Vocês sabiam disso? Sim. Nunca houve essa queima do sutiã. O que houve foi em 68, o Miss Universo. E aí, foi nem Universo, foi América. E aí as mulheres colocaram lá uma caixa. E aí cada uma colocava aquilo que achava que era uma prisão para elas, um modelo a ser seguido. Aí uma jogava o cílio, a outra jogava o sapato alto. Aí teve um repórter que, sabendo que, por conta do Vietnã, alguns soldados queimaram Foi na época dos direitos civis, lá foi eles queimaram ali a credencial porque eles não queriam mais que houvesse guerra. E aí ele usou essa propaganda e até hoje, às vezes, quando você quer reivindicar alguma coisa, fazem isso. Mas, enfim, voltando à sua pergunta. A denunciação caluniosa acontece bastante. Mas o mais grave é que, quando efetivamente a mulher está sendo vítima de abusos, até mesmo o homem, tá? O homem fica desencorajado porque ele sente vergonha. É verdade. Porque é machismo isso. Porque tem que ressignificar. Tem muito homem que sofre abuso também. O Sam tá até quietinho. não. Ele nem Você é um cara pergunta porque ele calado. tem medo de chegar em casa e apanhar. Olha lá, ele tava quietinho. Peraí, calma que ela não terminou. Não, Isso. mas Posso falar existe, também? mas nada que uma boa investigação não mostre isso. É que essa realidade não vende. Né? Então, mas aí a polícia tem tempo para isso? Lógico que tem. Olha, Para investigar um casal, tal. Porque a gente vê tanto crime, né? É tanto crime que tem. Porque eu acho que quando a pessoa chega lá na delegacia, eu acho que ela vai falar, porra, bicho, eu tenho tanto pepino para resolver E aqui acontece, agora. Não, Emílio, Tenho mas é tanta diferente. coisa para resolver aqui. Pô, vai lá e resolve esse negócio, porque, porra, de marido e que a mulher. gente vê, porra, eu vou dizer uma coisa pra você, porque, porra, aqui o que se assalta, o que se Ah, mata meu Deus na do rua, céu. mataram outro dia o cara aí, Da que bicicleta. o cara, porra, Segurança, matou. tá absurdo, né? É um absurdo, né? O Brasil é um absurdo, a violência do povo brasileiro, que é um negócio que a gente fala, não, que o brasileiro é muito bom. O brasileiro é violento pra caramba, homem, mulher, é um povo É o que ela violento. falou, é o ser humano, é o caráter da pessoa. Não é ser humano. O brasileiro é muito violento. Mas tem que ter Brasileiro tempo. Isso é violento. verdade. Não. Os números mostram. Os números mostram que o brasileiro é violento. Sim. Você negócio de falar que o brasileiro é gente bonzinho, boa. gente boa, não é gente boa, não. 50 mil homicídios por ano. Não é gente boa, não. E é homem, mulher, é todo mundo, viu, amigão? Mas Não é se porque é uma engane, lei não. frouxa, você me desculpa, é o que a gente jamais discutiu aqui, né, doutora? Você prende o cara, o bandido tá solto no outro dia. Mas eu posso fazer uma correção? Pode. Eu acho o seguinte, Emílio. Por exemplo, a polícia sempre foi vista como uma instituição muito machista, ditadora, etc. Mas saiba você, em 85 foi criada a primeira delegacia da mulher. Sim. Antes da Constituição de 88. Veja, aqui em São Paulo. Então, assim, eu lembro de um episódio que eu era criança e eu fui com a minha tia. Eu tinha um tio que ele era cabeleireiro, tal, e minha tia muito ciumenta. E qualquer coisa que ela falasse que ele não gostasse, ele batia nela. E ela foi na delegacia. E aí eu estava na casa dela de férias, fomos nós dois, nossos primos e eu. Eu lembro dela chegar na delegacia e ela relatar o que aconteceu, tirar o óculos, o investigador virar para ela e falar assim, mas seu marido também, ele tem certa razão. A senhora é tão bonita. E com esse Então, senso- mas eu não estou dizendo isso. Aí, não. Aí Eu você estou me dizendo o fala. seguinte, essa mulher que mataram agora, ela estava com a medida protetiva. Essa mulher que matou... Sim, é 17 anos. Então, estava com a medida protetiva. O que adiantou? O que a justiça fez Pois por é, essa mulher? o que que Fez ele- nada, deu o cara medida, foi lá e mas- matou ela. Mas E então- daí? O que a justiça fez? É. Qual foi como é que Esse era a protegeu? minha pergunta. Mas, protegeu a Emílio, mulher. mas aí é que cai. Deixa eu só cuida? voltar meu raciocínio. Quero dizer o seguinte: a polícia está fazendo sim o papel dela. Acontece que É a justiça, então? é o legislativo. A gente tem que saber votar. Olha só. Mas eles a- deram a medida protetiva. A Mas, medida mas, saiu. mas Do a que eficácia dela? Por que não colocaram tornozeleira? exatamente. Todo É que mundo tá. que está com Aí, medida protetiva tem que se investir. A gente está cheio de presídio que não recupera. Então, por que não pensar em privatizar? Então, se eu tenho uma lei que é perfeita, a lei de execução penal, só que eu não tenho a aplicabilidade dela. Porque o Estado não me dá meios. Aí o que faz? Solta todo mundo que entra na audiência de custódia. Eu tive um cara que no final do ano Mas passado... parece que isso aí vai mudar, né? Eles estão sei. querendo mudar, né?
Porque entra e Cara, sai, entra e sai, entra e Muito sai. zoado, né? Então, mas aí eu te falo, existe a lei, só para te falar, existe a lei, dá para você interpretar. Agora mesmo, eu fiz um projeto de lei por conta desse caso que eu ia falar. O cara foi preso 17 vezes por furto de fio, chegou no final do ano, ele matou com mais 2. Meu Deus. Uma pessoa, um segurança de um hotel. E aí, quando eu levei pra justiça, eu falei, agora foi um latrocínio, vai ficar, né? Né? Ah, agora vai ficar, né, doutora? Eu falei, mas e as outras 17 vezes que os comerciantes se sentiram acuados, que a lei não foi cumprida? E aí eu falo pra você, mas os crimes que não são violentos, que estelionato, tá sim. Furto, tá sim. O cara sai na audiência de custódia e ele sabe disso. Não é, o cara tá esculachando. Tá. Os caras esculacham o bandido, porque o bandido, que é o cara que tá protegido hoje, ele tá se sentindo bem, assaltando. Dá risada. Dá risada, é um esculacho. Eu não sei como é que vai resolver esse negócio aí, porque a gente sempre tá vendo isso, sempre fica indignado quando mataram o cara aqui na... no Parque do Povo. No Lá. Parque do Povo. A menina gente agora, 17 anos. A menina que... A gente fica indignado 2 semanas, continua tudo como tá. É terrível a situação, não sei como é que vai resolver isso. Mas eu quero agradecer. Boa. Delegada, muito prazer conhecer. Espero que você vire sócio aqui do programa, que venha sempre aqui bater um papo com a gente, trocar uma ideia. E parabéns aí pelo seu trabalho. Boa. Obrigada, agradeço a todos vocês. Obrigado. É um prazer, porque eu sou fã. Obrigado. Acompanhei o Pânico há muito tempo. Legal. Boa. Eu sou muito quinta série, igual vocês. Aí sim. Legal. Boa. Então, muito obrigada, gente. Obrigado. Boa. Ó, Chame a dona. o Instagram tá aí, delegada Liliane Doreto. Doreto com 2 T's, pra você seguir nas redes sociais. Ela é delegada de polícia, conversou Isso aí. aqui com a Que gente beleza. na programação Boa. da Jovem